Oiê, meu nome é Ana Maria Souza, eu sou fotógrafa de famílias, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre uma outra paixão minha, que são viagens, e compartilhar algumas dicas muito legais da minha última viagem, que foi para São Pedro de Atacama, no Chile, alugando um carro e sem contratar agência de turismo. Estou aqui com um roteiro para não me perder, mas queria compartilhar com vocês, porque quando eu comecei a planejar essa viagem, eu tive um baque quando eu soube dos valores que eu iria gastar com as agências para fazer os passeios lá no Atacama. Até porque são passagens que foram muito baratas. E eu achei os preços bem salgados, assim, dos passeios. E eu também sou uma pessoa que eu não gosto de me prender. Quando eu estou numa viagem, eu gosto de ter liberdade de ir e vir a hora que eu quiser, não ficar presa a grupos. Todas essas situações, né, que estar com mais pessoas podem gerar. Tudo que eu pesquisei antes da viagem em relação a ir sozinha, sem contratar agência, alugar um carro, todos os vídeos falavam: não faça isso, você vai morrer perdida sozinha no meio do deserto. E não é bem assim, não. As estradas lá são maravilhosas, tem muito sinal de internet, sim, apesar de a gente estar no deserto, e é isso que eu quero conversar com vocês. Vamos começar com o básico, que são os preparativos para a viagem. Eu queria uma viagem para fazer com os meus filhos que fosse emocionante e principalmente econômica. Então, optamos por alugar um carro, ficar no Airbnb. Vou contar para vocês no final os valores todos da viagem. Os meus filhos têm passaporte, a gente foi com o passaporte para o Chile, mas não é necessário, né? Brasileiro pode entrar no Chile só com a identidade. Porém, criança que não está com os dois genitores precisa de uma autorização do outro genitor. Os meus filhos já tinham essa autorização no passaporte, então apenas o passaporte foi o suficiente. Mas se você for com a identidade e sem a presença dos dois pais, quando for de menor, precisa dessa autorização. Muito importante, que a gente quase perdeu. Chegando no Chile, a Polícia Federal lá do Chile, ela vai te dar um recibo, como se fosse um recibo, um cupom fiscal. Por sorte, eu guardei ele junto nos passaportes, mas eles não me falaram que eu tinha que entregar isso na saída. E ainda bem que estavam lá guardados. Eles te dão esse recibo na entrada e você tem que devolver esse recibo na saída. Então, guarda esse recibo quando você passar pela imigração no Chile. Quanto à hospedagem, a gente optou por ficar no Airbnb para poder cozinhar. Tem hotéis, tem hostels, tem muita coisa ali no centrinho de São Pedro do Atacama, mas como a gente iria alugar um carro, não importava a distância ali do centrinho, né? Então optamos por um Airbnb que ficava nos pés do vulcão Licancabur, uma vista maravilhosa. E assim a gente fazia café da manhã e fazia ó, a janta, né? ah, no Airbnb. E isso economizou bastante, porque a alimentação lá em São Pedro do Atacama é muito cara mesmo, assim. Depois eu vou passar os valores para vocês terem ideia, mas uma refeição para 3 pessoas, assim, um prato e um refrigerante, chegou a custar R$ 700. Tá? Nada muito elaborado. A gente foi de avião de Curitiba até Calama. Lá em Calama a gente alugou o carro, alugamos um carro 4x4, mas vou dizer, tá, vou ser bem sincera, não é necessário, porque o passeio que foi mais difícil que a gente fez foi para os geysers del Táchio, e a estrada é muito melhor que as estradas do interior aqui. É estrada de terra sim, mas é estrada muito bem sinalizada, não tem perigo nenhum. Um SUV dá tranquilamente, e lá, estando lá nos geysers del Táchio, a gente viu carros normais, tipo Gol, assim, lá. Então, é bem tranquilo de chegar. Tá? A gente fez seguro, né? Porque eu acho que é primordial fazer seguro. Seguro viagem é uma coisa que não é cara. A gente faz sempre na internet, direto pela Allianz, e é pouquíssimo, assim. A gente também optou por fazer seguro total do carro, porque ficamos com medo das estradas, de batida e tudo mais. Mas, como eu falei já, desmistifiquem estrada de deserto, porque foram as estradas mais perfeitas que a gente já andou, assim, bem melhor que aqui no Brasil até, tá? Então, fiquem tranquilos, vai furar pneu, todo carro vai ter step, né? Então, certifiquem-se que o carro tem o step, e às vezes até um SUV, um carro menor, é mais fácil, né, para nós mulheres trocarmos o pneu.
Mas, graças a Deus, deu tudo certo, não precisei trocar pneu nenhum, mas vi alguns vídeos no YouTube de tutoriais de como trocar pneu antes de ir para ir preparada também. Eu procurei vários vídeos e não encontrei nada de pessoas dizendo para ir de carro para Atacama, é seguro ir de carro para Atacama, as estradas são seguras, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. As estradas lá em São Pedro de Atacama são surpreendentemente boas, pavimentadas e sinalizadas. E essa história de que não tem internet é mentira, tá? Qualquer povoado pegava a internet. E a gente usava também os mapas offline, que é super tranquilo, não tem como errar. É uma estrada reta, não tem que ficar entrando em outras estradas, então não tem como se perder. E se acontece alguma bifurcação, ela está muito bem sinalizada. Mas só aconteceu, no nosso caso, quando a gente foi para Termas de Puritama ou Geysers de Tátil, que aí a gente tinha que escolher um caminho ou outro que estava super sinalizado. A navegação a gente fez toda por Google Maps, vamos offline o mapa, salvávamos, mas sempre nos atentávamos às regras, né, ao respeito à velocidade da via, à sinalização. Tem muito animal, né, tem lhama, alpaca, tem uns outros burrinhos, e então a gente sempre ficava muito atento à sinalização nas estradas, que é muito boa. Atento ao mapa, atenta às placas da estrada. Ao limite de velocidade, não tem erro, não tem como dar errado. Agora vamos aos passeios que a gente fez. Chegando lá em Calama, alugamos o carro e fomos para São Pedro de Atacama. Essa estrada já é uma atração à parte. Por ela, a gente vai passar pelo Vale de la Luna. A gente não entra no vale, mas a gente vê ele, que o Vale de la Luna é ali na chegada de São Pedro de Atacama. Foi o nosso primeiro passeio. Ali a gente viu o pôr do sol. O Vale de la Luna diz que tem que comprar a entrada antecipada, mas não. Você pode ir lá no local comprar e tem que carimbar para depois você poder sair do parque e ver o pôr do sol no Mirador de Cari. É uma vista muito linda, um pôr do sol inexplicável. Ao pôr do sol o céu fica meio azulado, rosado, laranja. É indescritível, assim. O ar de lá é surreal. A gente também foi nas lagunas escondidas de Baltinate, a Laguna Serrar e Laguna Tebi. Aquilo ali mesmo. Né? São aquelas lagunas de sal, que tem uma alta concentração de sal, que a gente boia, tipo Mar Morto. É um passeio muito legal, mas muito gelado. Nos preparamos muito para o sal, para se lavar do sal que fica depois, né? Porque as agências de viagem, nos vídeos que eu tinha visto, falaram que levavam água extra para lavar os seus clientes, mas não é necessário. Tem muito chuveiro lá, dá para se lavar super bem, tem trocadores super confortáveis. Então, assim, não precisa levar água, não precisa levar nada, só comprar o ticket do parque. E esse ticket da Laguna Serrar, ele tem que ser comprado antecipadamente. Aí tá outro ponto que eu queria comentar, que é uma coisa que eu faria diferente. Eu não comprei nenhum ingresso dos parques antecipado. Eu comprei tudo lá. Porém, tem alguns passeios que a gente só compra pela internet. E aí, usar o cartão de crédito naqueles sites foi um pouquinho difícil. Graças a uma boa pessoa onde eu comprei o tour astronômico, que é o único que eu comprei em agência, me ajudou a comprar pelo computador, pelo IP lá, mesmo do Chile, porque senão eu não tinha conseguido comprar os ingressos. Então, é muito importante comprar esses ingressos antes de ir, os 2, 3 dias antes de ir. Vou deixar os sites na descrição do vídeo. Laguna Serrar, a gente precisa comprar antecipado. Termas de Puritama também. Piedras Rojas e Lagunas Altiplânicas também precisa comprar antecipado. São passeios imperdíveis. Então, se você viaja pela agência de turismo, você paga a taxa da agência e você ainda paga esses ingressos dos parques. Então, assim, você só paga os ingressos do parque, não paga a taxa da agência. Você vai com o seu carro próprio. Todo lugar tem estacionamento, todos os parques têm estacionamento. Tem alguns, como a Laguna Serrar, quem faz o passeio por conta própria tem um horário diferenciado das agências. Então, você pega tudo até mais vazio. Melhor ainda, né? Nós fomos em Termas de Puritama, que é um passeio imperdível, que aí a gente vai do extremo, né? Laguna Serrar, água fria, Termas de Puritama, água quentinha. Não tem erro nenhum para chegar lá. Uma estrada maravilhosa, é de terra, mas maravilhosa. E a gente estaciona praticamente
dentro do parque. A gente estaciona dentro do parque, na verdade, só tem um morro que desce, depois sobe a pé. E todo mundo vai ter que subir esse morro a pé depois, mesmo quem tá com a agência. Então, é um morro puxadinho, assim, e a altitude judia um pouco da gente, assim. Mas devagar e sempre, né, vale a pena o passeio. E é muito importante, nesses passeios, as agências, elas sempre oferecem um coffee break, porque não tem um lugar para comprar comida e bebida nesses lugares. Então a gente sempre levava água, refrigerante, snack, lanchinho assim no carro. Outro passeio que a gente foi, que foi muito legal, foi os geysers Leptátil. E nesse passeio foi o que eu fiquei com um pouquinho mais de medo. A atividade vulcânica lá nos geysers, ela acontece mais de manhã, com o nascer do sol. E tinha que sair muito cedo, porque eram 2 horas de distância do nosso Airbnb. Então eu fiquei com medo, porque eles falaram que a estrada era perigosa. Mas, gente, não é perigosa. Voltando redundante nesse assunto, a estrada não é perigosa. A estrada é super segura. Então nós saímos às 6 da manhã para pegar assim a estrada até onde a gente já tinha ido, que era a Termas de Puritama, até as 7, e em seguida já tá clarinho. Então nós chegamos lá nos geysers, eles estavam ativos ainda, mas eu acho que o nascer do sol, junto com a fumaça dos geysers e aquele frio, porque é muito frio, dá um ar mais místico pro local no nascer do sol. Então, mesmo com carro próprio, podem sair de madrugada, é super seguro. As estradas são sinalizadas, então pode fazer o passeio tranquilamente de carro próprio. O único passeio que a gente fez pela agência foi o tour astronômico, porque não tinha como fazer sozinha, né? Quer dizer, na verdade tem, porque o céu lá é um espetáculo à parte. Lá do nosso Airbnb, a gente fez uma fogueira e ficou olhando para o céu e já vimos várias estrelas cadentes. E mais um tour astronômico, tem fotos junto, vou colocar as fotos para vocês. É realmente esse o céu que a gente vê, é incrível. Tem os telescópios. Tem várias agências com vários telescópios diferentes. A nossa agência tinha os telescópios fixos num local lá muito legal. E além de ter as fotos junto. Então, assim, foi um passeio bem gelado, porque é à noite, mas bem legal. Eles dão uma explicação, uma aula para as crianças, assim, sobre as estrelas, a Via Láctea, as galáxias, Piedras Rojas e Lagunas Altiplânicas. Eu comprei o ingresso para Piedras Rojas, mas eu aconselharia a não comprar. É um passeio que demora 2 horas para chegar até lá. A gente passa pelo povoado de Socaire. É uma estrada mais maravilhosa que a outra. Sério, só o caminho até lá já vale cada segundo. Não tem posto de combustível no caminho, então sempre sair com o tanque cheio lá de São Pedro de Atacama. Se eu fosse fazer novamente, eu compraria o ingresso somente para as Lagunas Altiplânicas. E para Piedras Rojas, eu só visitaria do Mirante, que já é magnífico. Por quê? Porque é cansativo fazer o passeio. É bem cansativo fazer o passeio lá dentro do Parque de Piedras Rojas. A gente entra por um caminho e percorre esse caminho, contorna ele inteiro. Então a gente só tem a opção de fazer o caminho inteiro. E venta demais, é muito alto, cansa muito. A gente, para fazer esse percurso, demorou ali uns 90 minutos de caminhada, muito cansados. E se você só vê do mirante, já é maravilhoso. Então juntar, cansar ali nas lagunas altiplânicas, Miscante, Miniques, e ver Piedras Rojas só do mirante, eu acho que já vale o dia. Pega essa dica. A gente sempre carregava dentro do carro um kitzinho de altitude. Eu levei remédios de enjoo, de dor de cabeça, assim, né? O que melhor tratou o mal de altitude para mim e para os meus filhos foram as balas de coca. Sim, tem a folha e tem a bala. Só que a folha é ruim, tem um gosto ruim, né? Pra morder, enfim. E a bala de coca não, a bala de coca é gostosinha, docinha. A gente foi lá na feirinha, comprou um pacotinho de bala de coca e era como tirar com a mão, assim. Começava a sentir aquela dorzinha de cabeça, aquela ruindade, aquele mal-estar. Pegava uma balinha e tudo certo, não precisamos de nenhuma outra medicação para altitude. Quanto às roupas, a gente leva roupa para o fim do mundo, né? Porque lá em São Pedro é um clima agradável, com sol, shorts, camiseta, e a gente vai para os passeios, é tipo sensação de -20, com segunda pele, com casaco, com luva, com touca. Então, assim, é uma mala muito doida, mas não precisa de muita coisa. Os passeios gelados, a gente faz com a mesma roupa, né? De frio extremo,
né? 2 trocas é o suficiente. Vai mesclando, até porque como a gente estava em Airbnb, lavava e secava muito rápido, o clima lá é seco, então secava muito rápido, e aí tá mais uma vantagem de estar em Airbnb. Tem que também checar a previsão do tempo, tá? Principalmente pro tour astronômico. Na lua cheia não é legal fazer o tour, porque não se vê tanta estrela, o céu fica mais claro. Num geral também, para Piedras Rojas, às vezes chove não, na verdade congela, e eles fecham as estradas. Mas isso é mais dependendo da estação do ano que você vai, que no caso é o verão, nosso verão, que eles chamam de inverno altiplânico. Vamos então para a parte mais aguardada, que são os custos da viagem. A gente fez a viagem em maio de 2024. 3 pessoas, 6 dias de viagem. O nosso custo total, tudo mesmo assim, foi R$ 14.900. Arredondei ali, tá? Passagem para 3 pessoas. Curitiba, Calama, R$ 4.200. Hospedagem Airbnb, super confortável, novinho, lindíssimo, R$ 2.100. Aluguel de carro, uma caminhonete 4x4 a diesel, R$ 2.200. Combustível, a gente andou muito lá, muito mesmo. Nós gastamos R$ 500 de combustível. Super tranquilo, né? Alimentos no mercado, né? Que a gente fez o jantar, café da manhã, os lanches. A gente gastou R$ 500 também. Lembrando que a gente comprou isso em Calama, que lá tem um mercado que é tipo um Walmart, assim, bem grandão. Alimentação em restaurante. Aí, sorvetes também, mas olha, uma por dia a gente gastou R$ 3.000. Muito caro mesmo a alimentação lá. Entradas dos parques, né? Essas entradas obrigatórias, R$ 1.800. E comprinhas diversas, lembrancinhas e tal, R$ 300. Comidas no aeroporto também, coloquei nessa conta, R$ 300. Então a gente ficou com uma média de R$ 4.900 por pessoa para uma viagem de 6 dias. Valor total. Me digam o que vocês acharam desses custos. Se eu fosse fazer com a agência de viagem, esse custo dobraria, no mínimo, tá? Eu orcei alguns passeios com agências, esses mesmos passeios, e eu iria gastar só com eles em torno de R$ 12.000. Então, assim, foi um fator decisivo, além da liberdade de estar de carro, né? Porque, querendo ou não, São Pedro de Atacama é pequeno, mas é grande. Para quem não costuma caminhar muito, assim, além dos passeios, pra tu ir no mercado, pra tu ir no centrinho, enfim, pra tu ter a liberdade, eu acho que não tem preço, assim. Já viajei para outros lugares e sempre gosto de alugar carro para não depender de transporte, de horário, sem contar com os custos, né, que foi bem mais legal. Resumindo então, alugar um carro em São Pedro de Atacama, além de deixar a minha viagem muito mais barata, de me dar muito mais liberdade, foi uma experiência desafiadora, porque não lá no momento, mas a coragem de decidir fazer isso. Eu recomendo, porque não há perigos. Sério, de verdade. Não tem perigo nenhum, você não vai se perder no deserto. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui tem um pouquinho de tudo sobre fotografia, sobre viagens, que são as minhas 2 paixões.